Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Uma dessas épocas muito interessantes na história do homem é a chamada Idade Média. Os historiadores classificam a Idade Média começando com a queda do Império Romano do Ocidente, que aconteceu no século V, e ela vem terminar com a queda dos muros de Constantinopla em 1453. Quase um período de 1000 anos. A Idade Média é comumente também chamada de Idade das Trevas, um período em que o mundo viveu debaixo de uma grande escuridão. Durante a Idade Média, a vida das pessoas era muito limitada e restrita, porque elas não costumavam pensar além da localidade ou dos feudos em que elas viviam. Por volta do século XV, aconteceu uma grande revolução na história, chamada das grandes navegações. E essas grandes navegações que foram puxadas por Portugal, pela Espanha, pela Inglaterra, ocasionaram, inclusive, a chegada até aqui ao Brasil, a chegada até o que hoje se chama de Estados Unidos. E com o advento das grandes navegações, o homem começou a pensar que o mundo era maior do que o feudo em que ele vivia. E ele começou a pensar também que com os instrumentos que haviam sido inventados ou aperfeiçoados, como a bússola, o astrolábio e tantos outros, ele poderia conquistar novos locais, novas terras, expandir. Ele começou a pensar então que ele era capaz de fazer coisas maiores do que aquilo que até então ele pensava ser capaz. E com isso começou a surgir um movimento que veio a ser chamado de humanismo. O que era o humanismo? Era o homem assumindo o seu próprio destino, acreditando ser capaz de fazer coisas e colocando de lado aquilo que se chamava de teocentrismo, ou seja, Deus até então era o centro de todas as coisas. Mas aí o homem se insurge contra Deus e começa a dizer, não, eu sou capaz de todas as coisas. E é claro que esse movimento ganhou o nome de humanismo, porque o homem passou a estar no centro. E aí, como consequência desse movimento humanista na literatura, principalmente na filosofia, surge então o chamado renascimento, ou seja, o homem ressurge novamente, o homem nasce novamente, nasce para as artes, nasce para a filosofia, nasce para a ciência. Vamos estudar, vamos expandir, vamos excluir Deus da nossa vida e vamos assumir o futuro e vamos assumir o controle de todas as coisas. Aí, é claro, surge a antropologia, o estudo do homem, mas o homem sempre no centro. E eu falo de algo, queridos, que surgiu ao longo dos séculos, a partir do século XIV, estamos no século XXI, vivemos hoje o chamado humanismo contemporâneo. Mas eu não quero falar de filosofia. Eu quero que a gente pense exatamente neste humanismo que nós continuamos vivendo, aonde Deus é excluído, por isso que era chamada Idade das Trevas, a idade em que Deus controlava tudo, estava tudo obscuro, debaixo do controle de Deus. Mas agora, não, nós vivemos o iluminismo, estamos iluminados pela razão, pela nossa capacidade, pela nossa competência, pelo controle do homem sobre todas as coisas. E eu quero sim pensar nesta noite com você sobre isso. E o tema da nossa mensagem é humanismo, a mentira de que o homem é o centro de tudo.
E antes que você pense, mas pastor, eu estou aqui na igreja, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Talvez você vá se descobrir mais humanista, mais seguidor do humanismo, mesmo estando debaixo das leis divinas que deveriam reger a nossa vida, mas que nem sempre regem, do que nós podemos imaginar. O homem se tornou o protagonista da história através do seu brilhantismo, competência, capacidade, ciência, inteligência, razão, lógica, sabedoria. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, e somos todos nós muito inteligentes, é que a sabedoria humana é loucura para Deus. O meu grau de instrução, o seu grau de instrução, tendo eu doutorado, ou você tendo completado ou não um nível superior, tendo você feito um pós-doutorado, a sabedoria humana é loucura para Deus. Quando nos achamos muito inteligentes, muito capazes, é que nós, mais do que nunca, precisamos de Deus, porque senão estamos sendo loucos. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 18, Paulo escreve: não se enganem, mais uma vez, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, ou seja, deste mundo, deve tornar-se louco, para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Os grandes intelectuais se consideram ateus, não podemos crer nessa tolice chamada Deus. Não podemos acreditar nessa figura que foi organizada pela sociedade como forma de controle, chamada Deus, céu, inferno. Por misericórdia, use a sua inteligência. Como você, uma pessoa tão brilhante, tão racional, tão inteligente, pode crer em coisas tão absurdas como essas? E eu garanto que a maioria de nós já ouviu argumentações como essas, e se não ouvimos, talvez até mesmo sozinhos, tenhamos pensado a respeito dela. Nossos pensamentos, queridos, não têm utilidade nenhuma aos olhos de Deus. Por mais brilhantes que sejam os meus pensamentos, por mais que a gente estude na escola da tia Maricota, o nome de grandes homens, de grandes pensadores, de grandes escritores, de grandes inventores que pensaram, repensaram, a palavra de Deus diz que os pensamentos do homem não têm utilidade nenhuma, são fúteis. Já no Velho Testamento, Salmo 94, 11, assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Se os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, meus pensamentos não têm utilidade nenhuma. E vamos lá, uma grande parte de nós aqui, nós nos achamos brilhantes. A gente é senhor da explicação de todas as coisas. Tem pessoas que são capazes de explicar. Tem sempre uma análise de alguma coisa. Para Deus, isso é futilidade, porque Ele quer que os nossos pensamentos estejam voltados para Ele. Deus rejeita. Sabe o que é rejeitar? Ele não quer saber a sabedoria humana. 1 Coríntios 1, 19, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Deus rejeita a inteligência daqueles que são inteligentes. Eu sou uma pessoa inteligente, mas se a minha inteligência não estiver voltada para a palavra de Deus, sou capaz de conversar com você sobre astronomia, sobre a filosofia, sobre política, sobre medicina, qualquer assunto que você colocar, eu com sinceridade consigo conversar.
Mas isso, aos olhos de Deus, não tem utilidade alguma. Mas quando eu digo para você, eu sou capaz de compreender a palavra de Deus, mergulhar e desejar, como disse a Sol muito bem, andar pela porta estreita, porque é o caminho que me conduz para a salvação, aí verdadeiramente a sabedoria do Espírito Santo está em nossas vidas. Queremos ser inteligentes para fazer fortuna? Queremos ser inteligentes para nos tornarmos célebres, famosos, conhecidos? Queremos ser inteligentes para deixarmos o nosso nome para a posteridade? Posteridade de um mundo que vai terminar? É isso mesmo? Eu quero que meu nome esteja escrito não no livro da história, mas esteja escrito no livro da vida por toda a eternidade. Nós somos conduzidos por nossos corações. Queridos, até as grandes navegações, o homem estava satisfeito com o mundinho em que ele vivia. Mas aí ele começou a colocar no seu coração, não, nós queremos coisas maiores, nós podemos conquistar, nós somos bons, nós somos, afinal de contas, seres inteligentes, racionais, os nossos corações estão nos impulsionando, nossos corações são voltados para nós mesmos. Corações que são obscurecidos, corações que são enganosos. Não é à toa, e eu sempre vou ratificar isso, que o mundo hoje prega, siga aquilo que seu coração fala para você. Eu não sei o que é que eu faço, o que é que seu coração está dizendo? Vá atrás daquilo que o seu coração está dizendo. Mas a palavra de Deus não me ensina assim. Jeremias 17, 4, 9, melhor dizendo, diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Você conhece alguém enganador? Eu conheço muita gente enganadora, graças a Deus aqui na igreja não tem ninguém. Até o momento eu não descobri, né? Está me enganando tão bem que eu não descobri que ele é enganador, pode ser também. Mas por mais enganador que seja, o seu coração é muito mais enganador. Meu coração está me dizendo, seu coração está dizendo, não faça, porque a Bíblia fala, é mais engano, não tem nada que engane mais, a Bíblia fala isso, do que o coração, nada nos engana mais do que o nosso coração. Marcos capítulo 7, pois do interior do coração do homem, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. É do interior do coração do homem que vem tudo isso. Gerado aqui dentro do nosso coração, roubo, adultério, calúnia, devassidão, inveja, arrogância, insensatez, tudo gerado no interior do nosso coração, que é enganoso, Segundo o mundo, segundo o humanismo contemporâneo, a vida se resume a quê? Aos objetivos humanos. Precisamos fazer uma sociedade melhor. Mas como é que essa sociedade melhor, ela é obtida através do seu sucesso? E o que é o seu sucesso? Seu sucesso é a sua fama, seu dinheiro, seus bens. Então, segundo o mundo, a vida se resume aos objetivos humanos. Aquilo que eu tenho que conquistar. Eu tenho vida, inteligência, saúde, capacidade para conquistar os meus objetivos. E sempre que a gente fala em conquistar, nós estamos falando naquilo que vai agradar o nosso bolso. Bens, dinheiro, patrimônio, recursos, fama, poder, porque uma coisa vai puxar a outra, uma coisa vai trazer a outra. E aí eu pergunto para você, é nisso que a vida se resume? A minha vida se resume a eu conquistar bens? E aí, quando eu morro, fica tudo aí. Vocês já viram mansões em São Paulo abandonadas? E essas mansões foram ocupadas pela família fulana de tal, riquíssima, na década de 40. Cadê essa família? Morreu. E os bens ficaram para quem? Não tinha mais ninguém para ficar, não mora mais ninguém lá.
Tem aqui no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, uma cobertura de 3.000 metros quadrados, 3 quilômetros quadrados, a cobertura de 6 andares, pertencente à família Guinle, que construiu o Copacabana Palace, que construiu o Porto de Santos. E onde é que está essa família tão rica? A riqueza se foi, a fama os abandonou, o poder esqueceu deles. Qual é a razão da vida? É para isso realmente que a gente vive? Desde a antiguidade, o homem tem se questionado qual é o sentido da vida. E se questiona principalmente quando a vida não tem sentido. Quando a nossa vida tem sentido, e ela só tem sentido em Deus, a gente não se questiona do sentido da vida. Mas quando a nossa vida não tem sentido, aí a gente vai se questionar: para que eu vivo? Por que eu existo? A Bíblia diz, queridos, que o sentido da vida está em Deus. Eu e você fomos criados única e exclusivamente para louvarmos a Deus e termos um relacionamento com Ele. Deus não me deu vida para que eu esteja entre os homens mais bilionários do mundo. Porque acredite, onde estão os homens bilionários que servem ao Senhor? Quanto mais dinheiro, menos Deus. A Bíblia já diz, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? O dinheiro nos torna escravos e a Bíblia diz, você não vai poder servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Por quê? E é por isso, o homem já fez a sua escolha, o homem não quer Deus, o homem quer dinheiro, poder, bens. A palavra de Deus em Efésios capítulo 1 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não nos escolheu para sermos poderosos, famosos, ricos, mas nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor, nos predestinou, nos escolheu para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado que é Jesus Cristo. Para o louvor da gloriosa graça de Deus. Nós existimos para glorificarmos a Deus em nossas vidas. Mas a gente está fazendo isso? Será que a gente pode realmente olhar para a nossa vida e dizer assim, não, eu estou glorificando a Deus com a minha vida. Eu estou glorificando a Deus com aquilo que eu falo. Não perca, quinta-feira tem sido uma bênção. O pastor ele está falando sobre fala, bênção ou maldição. E como eu tenho aprendido nessas quintas-feiras. Eu tenho glorificado a Deus com aquilo que eu vejo, eu tenho glorificado a Deus com os sentimentos do meu coração, eu tenho glorificado a Deus com aquilo que eu tenho feito com as minhas mãos, eu tenho efetivamente glorificado a Deus. Se eu não tenho feito isso, a minha existência não tem razão de ser. Não tem razão de ser. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Eu e você existimos para o louvor da glória de Deus. Eu e você existimos para nos relacionarmos com Deus. E esse relacionamento começa agora na nossa vida aqui e vai se estender por toda a eternidade para aqueles que verdadeiramente vivem para o louvor da glória de Deus. Eu trabalho no meu trabalho para o louvor da glória de Deus, eu lido com as minhas finanças para o louvor da glória de Deus, eu sou um marido que eu posso dizer que o meu casamento é para a glória de Deus, você é um pai que você pode dizer assim, eu como pai glorifico a Deus nas minhas atitudes. Será que é verdadeiramente isso? Porque se nós não estivermos fazendo isso, queridos, a nossa vida não tem sentido, a nossa vida não tem sentido. A vida, ao contrário do que a sociedade empurra-nos, ela não é aquilo que nós conquistamos. Olha o que é que eu conquistei. Olha o que é que eu tenho. Olha, eu fico imaginando Deus olhando para esses que se glorificam com as suas fortunas e dizendo assim, louco, essa noite vão pedir a tua alma. E o que você preparou?
vai ser para quem? A palavra de Deus nos ensina em Lucas 12:15. Então lhes disse, cuidado. Olha a palavra de Deus, cuidado. A gente só fala, cuidado para quem tem perigo. Cuidado, olha o carro vem aí. Cuidado, tem um buraco aí na frente. Cuidado, se você não se cuidar, você vai ficar doente. E aí Jesus diz assim, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nós, muitas vezes, julgamos as pessoas por aquilo que elas têm ou que elas deixam de ter. Por aquilo que elas possuem ou por aquilo que elas não conseguem possuir. Mas aí a palavra de Deus diz assim, olha, sua vida não é isso. O humanista vai dizer, a vida é isso, porque a vida só tem razão de ser enquanto eu estou vivo aqui. Porque depois da vida, proclamam os humanistas, não existe nada. A vida simplesmente terminou tudo. Não tem o posterior à vida. E ainda dizem mais, se tivesse alguém já tinha voltado para dizer. É sério? Você acha que realmente Deus ia dar ao homem o cumprimento desse capricho? Ele quer andar longe de Deus, depois quer que alguém que partiu, ai, cuidado, anda na presença de Deus, porque senão a coisa vai ficar esquisita aqui do outro lado. Muitas pessoas querem crer nisso. Muitas pessoas querem crer nisso. Cuidado, queridos, para que nós não conquistemos os tesouros errados. Com as grandes navegações, como eu mencionei aqui historicamente, os homens começaram a buscar tesouros errados. Nós queremos o ouro das terras da América do Sul. Os portugueses, eu também sou português, quiseram o nosso ouro, que nem ficou com eles. Foi para a Inglaterra. Nem ficou com eles. Mateus 6 diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra. Como não? Como não? A sociedade diz assim, eu tenho que ter muitos carros, muitas casas, eu tenho que ter muito sucesso, muito dinheiro, muita conta bancária, eu tenho que ter. E aí, Jesus falou, Álvaro, não junta tesouro na terra não. Não junta bens na terra não. Não junta não. Vai de encontro àquilo que a sociedade está me impulsionando a querer, a desejar. E muitos de nós nos consumimos, angustiados, desesperados, porque nós queremos, não durmo, não tenho tempo para nada, estou doente, porque eu quero ter, eu preciso ter. Provérbio diz assim, tem duas sanguessugas, aquela que diz dá e a outra diz dá. Quanto mais seu coração estiver nisso, mais você vai se consumir e mais distante de Deus você vai estar. E não use Deus como instrumento para tentar obter bens nessa terra. Não use Deus na pseudo-teologia chamada da prosperidade. Não use Deus para isso. A palavra de Deus diz assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, ladrões arrombam e furtam, e disso o carioca entende bastante. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Pastor, como é que eu vou guardar tesouro no céu? Ninguém nunca me ofereceu investimento em CDB celestial. Ninguém nunca me ofereceu uma poupança do terceiro céu. Quer falar de investimento? Procura o João, aí ele vai te explicar sobre investimento. Agora, investimento na vida eterna, queridos, é a palavra de Deus. E continua dizendo, ladrões, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E seu coração vai enganar você, porque ele é enganoso, e vai dizer o seguinte, seu tesouro está aqui na terra. Está aqui na terra. Verdadeiro sentido da vida é a gente se relacionar com Deus, porque nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos, nós não somos do mundo. Nós que queremos ter esse relacionamento com Deus, nós não somos do mundo. João 17, Jesus diz, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou.
Então, aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Salvador, não são do mundo. E se nós não somos do mundo, não vivemos como os padrões do mundo. Os valores do mundo não aquietam a nossa alma, porque a nossa alma tem prazer em meditar nas coisas que vêm do alto, que vêm de Deus. Se o seu coração está voltado para as coisas deste mundo, querido, então você ainda pertence a esse mundo. E ele continua dizendo, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, porque o maligno é o quê? É o príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, novamente Jesus fala. Como eu também não sou. 2 vezes Jesus nos alerta, vocês não são do mundo. Vocês não são do mundo. E porque nós não somos do mundo, nós não podemos amar o mundo. 1 João, capítulo 2. Não amem o mundo, nem o que nele há. Ele está falando assim, não amem o mundo, não amem o que há, mas nós amamos coisas. Ai, eu quero muito aquilo. Se você quer muito aquilo, colocou seu coração lá, você está amando aquilo, está idolatrando aquilo. E ele continua dizendo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pastor, você está falando então que nós temos que ser pobres? Não falei absolutamente nada disso. Quem faz voto de pobreza, queridos, é outra religião aí. Aqui, a gente não vai fazer voto de pobreza, não. Aqui, a gente vai viver dignamente, confortavelmente, com a bênção de Deus nas nossas vidas, porque isso também é o que a palavra de Deus estabelece, mas o meu coração não vai ser regido. Quanto menos o seu coração for regido por isso, mais prazer Deus vai ter em abençoar você. Lindo ouvir a pastora Elaine falando aqui, que desde a sua infância, ela oferta, dizima. Eu fui para a igreja com 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade eu fui, e desde lá aprendi também a ofertar, dizimar. Eu me lembro que eu ia com o meu saquinho de moedas, chegava na igreja, tinha uma mesa do tesoureiro, que ficava lá para receber dízimo, eu chegava lá, jogava aquelas moedas, e aquele homem era abençoado, ele tinha uma paciência comigo. Porque ele falava assim, lá vou eu. Aí ele derrubava que as moedas ficavam contando tanto. Eu não me lembro se era cruzado, se era cruzeiro, se era conto de réis, eu já não me lembro mais que tipo de moeda era. E ele contava, e aí na minha frente ele anotava, Álvaro Barbosa da Cruz, dizimou tanto. Aí ele fala assim, Deus te abençoe. E meu coração sai dali transbordando de alegria, alegria. E Deus nos honra. E Deus, Ele é fiel com aqueles que são fiéis. Ele abre a janela dos céus e traz bênçãos que nós não podemos sequer ter onde guardar. Os nossos barris transbordam e os nossos celeiros serão sempre plenamente cheios, porque nós honramos ao Senhor com as nossas primícias. Isso aqui nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor me deu, é teu, glorificado seja o nome do Senhor. Ele vai dar mais, aí você vai dar mais, e Ele vai continuar nos abençoando. Essa é a alegria. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus não tem prazer em sofrimento de ninguém. Por misericórdia, nós entramos numa euforia gospel, vamos dizer assim, que dizendo assim, não, Deus está passando você pelo fundo da navalha, não, fundo da fornalha, fundo da moenda, é tanta coisa, entendeu? Vai passar por fundo da moenda. Querido, fundo da moenda não sobrevive ninguém, não sobrevive. Deus não tem prazer em fazer ninguém sofrer, não. A gente sofre em consequência da vida que a gente tem. A gente tem. Deus não, eu fiquei doente, peguei a doença infelizmente, ou porque eu tinha uma predisposição genética, ou porque eu não me cuidei como deveria ter me cuidado. Deus colocou essa doença em você. Não, Deus não colocou a doença em ninguém não, por misericórdia. E as pessoas dizem assim, mas eu sofro para a glória de Deus. Não, o nosso sofrimento vai ser transformado para a glória de Deus, mas Ele não me deu aquele sofrimento para eu ter que arrastar pelo mundo, como se fosse, eu estou te punindo. Mas a palavra de Deus diz assim, que nós não pertencemos ao mundo, e continua dizendo aqui, nós estávamos lendo, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que é no mundo, tudo que é no mundo, gente, mas e aquilo? Está no mundo, meu filho? Está incluído aqui. Tudo que há no mundo, tudo. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo.
O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A notícia que eu tenho para nós é que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Eu e você somos peregrinos aqui na terra. A Bíblia nos mostra isso em 1 Pedro 2,11. Amados, insisto que como estrangeiros... Sabe por que eu sou estrangeiro e você também? Porque nós não somos do mundo, então no mundo eu estou como estrangeiro. É que nem você quando chega num outro país, você é estrangeiro. Você é estrangeiro, ou seja, não é o seu país. Aqui não é a nossa pátria, aqui não é. A Bíblia diz assim, olha, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos da carne que guerreiam contra a alma. Aí a gente vai, quer dar uma simplificação. Desejo da carne é o desejo do sexo. Só isso. Só isso. O desejo da língua falar do outro, fazer fofoca, levantar calúnia. A língua é carne, não é desejo da carne. O desejo dos meus olhos serem colocados aonde não deve de eu assistir pornografia, não é o desejo da minha carne. O desejo de eu roubar, de eu me corromper, ou de eu fazer negócios ilícitos para levar vantagem. Tudo isso, queridos, é o que a Bíblia fala. Tudo isso é cobiça da carne, desejo carnal. O mundo nega a existência de Deus. Eu vi recentemente aliás, eu estava assistindo, até um determinado momento, que o entrevistado é uma pessoa muito culta, e aí o entrevistador fala assim, mas como é que você lida com essa coisa imaginária que as pessoas chamam de Deus? Eu falei, o quê? Com essa coisa imaginária, porque o repórter era muito letrado, muito famoso, muito intelectual, então eu imagino, Deus, eu vou deixar Deus controlar a minha vida? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, é a mentira do humano. O mundo nega a existência de Deus. Quando você lê a Bíblia, presta atenção, a Bíblia não vai tentar convencer você que Deus existe. A Bíblia não vai tentar convencer você desse tempo. Por quê? Porque a Bíblia já trata de um fato, que é a existência. Deus existe, não precisa provar a sua existência para ninguém. Muitas vezes nós, por exemplo, para conseguirmos alguma coisa, de repente, estou fazendo uma negociação e etc. Assim, traga o seu imposto de renda para provar a dimensão do seu. Nós temos que provar. No Brasil tem uma coisa maluca, eu tenho que provar que estou vivo. E depois que eu morro, eu tenho que provar que eu morri. Aqui é o atestado de que morreu. Vocês já ouviram falar em prova de vida? É claro que sim. Aposentado aqui no Brasil tem que provar que continua vivo. Porque o brasileiro gosta tanto de levar vantagem em cima dos outros, sempre parte do pressuposto seguinte, o cara morreu e alguém está ficando indevidamente com a pensão dele. Então ele tem que provar que está vivo. Aí você entra no aplicativo do governo, está lá, prova de vida. Prova de vida. Talvez alguém aqui já tenha feito uso disso. Se não fez ainda, com a idade vai ter que fazer. Vai ter que fazer. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Essa existência é um fato incontestável. Acreditemos ou não, queiramos ou não, a tolice humana é que tenta negar a existência de Deus. Salmo 53. Disse o tolo, tem que ser no coração, porque o coração é sempre enganoso. Disse o tolo no seu coração, Deus não existe. Então, parta do seguinte princípio. Todo ser que proclama que Deus não existe é tolo. Mas a pessoa é inteligente, é brilhante, é culto, é cientista, isso é tolo. É tolo. Disse o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se, cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, o filho dos homens, presta atenção, a gente tem mania de dizer que todo mundo é filho de Deus, não é não, filho de Deus é aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, aqueles que não fazem isso são filhos dos homens, para ver se alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer.
Quando a gente vive muito, a gente olha para uma pessoa centenária e diz assim, poxa, aquela pessoa fez 100 anos. Ainda mais na atualidade em que as pessoas morrem, independente da faixa etária. Estava comentando hoje na classe lá dos jovens, quantos jovens, a gente tem notícia, famosos, jogador do tal, com 20 e tantos anos, entra em campo, chuta para cá, chuta para lá e pum, morre em campo. Ator não sei o que, morre no meio da peça. Jogador de vôlei não sei do que estava jogando, passou mal, morreu. Porque quando morre uma pessoa de 90 anos, aí diz assim, mas essa pessoa viveu bem, 100 anos, poxa, viveu muito bem. 100 anos para a gente é um hiato de tempo considerável, é sério. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é eterno. Deus sempre existiu e sempre existirá, independente daqueles que creem nele ou não, independente daqueles que querem fazer a sua vontade ou não. Salmo 90, versículo 2, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é criador de todas as coisas. O humanismo quer dizer assim, basta Deus no controle da nossa vida. Basta Deus. Mas peraí, nós também dizemos isso, queridos. Nós dizemos que queremos o controle de Deus na nossa vida, mas na verdade a gente quer controlar Deus para que Deus faça aquilo que a gente quer. E aí a gente dobra o nosso joelho para pedir a nossa vontade. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso, Deus consegue isso para mim. Deus, vai lá, fala no ouvido desse cara porque eu quero conseguir isso. Movimenta, conserta esse relacionamento que eu estraguei. Vai lá, Deus, faz isso. É isso que nós queremos, que Deus esteja a serviço da nossa vontade. Agora, Deus, Ele é criador de todas as coisas. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nada do que existe teria sido feito. A Bíblia diz assim, o humanismo, exclui Deus para que você possa prosseguir. Tem uma coisa muito louca a serviço do socialismo, do marxismo, do que você queira classificar, chamada teologia da libertação. Sabe o que a teologia da libertação diz? O sertão não se conserta, porque as pessoas lá ficam assim, Deus manda chuva, Deus manda chuva. Se elas tirassem Deus do controle e elas mesmas fossem buscar recursos, aí a vida delas mudava. Teologia da libertação teve um intelectual chamado Leonardo Boff, que escreveu um livro que foi muito famoso, Igreja, Carisma e Poder, que ele dizia o seguinte, pecado é não querer o progresso. Pecado não é desobedecer a Deus. Pecado é não querer e impedir o progresso. Aí surgiram as comunidades chamadas eclesiais de base, que iam lutar pelos seus direitos sociais debaixo de uma bandeira política. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus, sempre Deus, vai estar no centro de todas as coisas que iramos nós, mesmo aqueles que querem excluir Deus está no centro da vida daquela pessoa, que é Deus que quer dizer o seguinte, a sua vida só vai até aqui, e o dinheiro deles não vai conseguir comprar um dia sequer. Se tem algo, queridos, que me arde na memória, é um cara chamado Steve Jobs. E você conhece a história deste homem, porque todos nós temos um iPad, um Apple Watch, um iPhone, alguma coisa da vida. Fundador da Apple, a maior das empresas que existe. O valor da Apple é praticamente incalculável.
aos 51 anos de idade, esse homem mega, ultra, hiper milionário, tem algum superlativo que caiba, foi acometido por um câncer no fígado. E ao invés de voltar-se para Deus, ele começou a procurar tratamentos alternativos. Tratamentos alternativos com ervas, com chás caríssimos, com curandeiros que cobravam um absurdo. Ele tinha dinheiro para fazer qualquer tipo de tratamento inimaginável sequer. Aos 51 anos de idade, aquele homem morreu. O dinheiro dele não conseguiu comprar vida. Vida. Deus, quer queiramos ou não, sempre vai ter o controle de todas as coisas, porque Ele é o início, Ele é o fim de todas as coisas. Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Colossenses 1:17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Através da sabedoria humana, nós nunca vamos conhecer Deus. Pastor, eu quero entender Deus na minha lógica. Sua lógica é pequena demais para compreender Deus. A mente humana não é capaz de compreender Deus como Ele exatamente é. Aquilo que a Bíblia fala de Deus é aquilo que eu e você temos condição de assimilar. A nossa mente é tão tacanha, tão limitada, que nós não conseguimos compreender. Eu falo para você que Deus é eterno, você não consegue conceituar a eternidade. O que é a eternidade desde sempre? O que é um Deus que sempre existiu? Porque para nós, na nossa limitada mente, tudo tem que ser criado. Tudo tem que ter um início, tudo tem que ter um fim. Como não tem fim? Como vai ser eterno? A nossa mente não é capaz de compreender Deus. 1 Coríntios 1:21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Nós aceitamos Jesus Cristo, recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, não porque a gente tenha pensado e falado, não, é verdadeiramente, 2 mais 2 igual a 4, raiz quadrada, integral tripla, derivada rotacional igual a aceitar Jesus. Nós nos rendemos a Jesus, porque abrimos pela fé o nosso coração, o Espírito Santo entra, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós somos salvos pelo Cordeiro de Deus, que morreu no Calvário, no nosso lugar. Não tem nada de lógica nisso. O que tem é um ato de fé. Eu creio, independente das circunstâncias, independente daquilo que possam dizer, eu sei em quem eu tenho crido. A nossa fé, queridos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê. Como é que você prova? Hebreus 11:1 já diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ele vai voltar. Nós cantamos isso aqui hoje. Ele vai voltar. Como é que você prova? Pela fé. Firme fundamento das coisas que se esperam. Prova daquilo que a gente não vê. Eu não vejo Jesus, eu não vejo Deus, eu não vejo o Espírito Santo, mas a fé prova a existência. Porque a fé nega a nossa racionalidade. A fé agride a nossa pseudo-inteligência. O homem quer ser Deus. E não fala só dos humanistas não, queridos. Porque muitos de nós queremos ser também. Nós queremos controlar a nossa vida por nós mesmos. Queremos fazer aquilo que a gente julga que é bom para nós, sem querermos saber se é de Deus ou se não é. Queremos seguir, como eu já mencionei, o nosso coração enganoso. Romanos 1:5 diz assim, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Serviram a coisas e a seres criados. Nós queremos servir a nós mesmos, nós somos seres criados. Nós queremos servir aos nossos interesses, aos nossos apetites, às nossas vontades, aos nossos desejos. Queremos servir a coisas, como acabei de falar, de tantos bens materiais que nós perseguimos. O mundo reflete hoje uma humanidade que exclui Deus de todas as coisas.
Deus de todas as coisas. Os Estados Unidos, a despeito de estar se tornando uma nação cada vez mais decadente, ainda é uma das poucas nações em que os políticos sempre terminam: God bless America. Deus abençoe a América. Porque aqui, na posse do presidente que antecedeu esse senhor que está na presidência, no dia seguinte da posse dele, saiu assim: o presidente frontal falou tantas vezes no nome de Deus. Nós contamos no discurso dele. Está proibida a leitura da Bíblia. Abrir qualquer a instituição governamental com a leitura da Bíblia. A palavra de Deus está sendo renegada ao último plano. O nome de Deus não pode ser mencionado, porque Deus não tem o controle de nada. O homem é um ser criado, quer ser adorado, quer ser o centro de todas as coisas. E ele, pior, ele acredita que pode fazer o que quiser com a sua vida miserável. E essa é a grande mentira de que o homem pode fazer o que quiser com a sua vida. Esse humanismo liberal, que permeia inclusive as igrejas, hoje diz assim: olha, você é um ser humano e você tem o controle do seu destino nas suas mãos. Você controla o seu destino. Só que a Bíblia vai dizer para mim e para você que eu não vivo para satisfazer os meus desejos e vontades, porque eles são maus. 1 Pedro 4,2: para que no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Todo desejo humano é mau, por favor, entenda isso. Mas sim para fazer a vontade de Deus. A vida não é minha, a vida não é minha, a vida pertence a Deus. A coisa está chegando a um nível tal que está se discutindo em nível judiciário se pode ou não tirar a vida de um feto, com métodos, presta atenção, que até para praticar em animal é proibido, porque é doloroso, sofre demais, então não pode fazer em animal, mas pode fazer num bebê. Pode injetar no coração coisas que não pode fazer com animais, mas pode fazer com bebê. E aí a gente diz que nós estamos vivendo numa sociedade avançada, uma sociedade que está buscando cada vez mais os direitos que o homem tem inerentes a si próprio. A vida não é nossa, queridos. Ezequiel 18,4: todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem, todos pertencem ao Senhor, a vida é dada por Ele, e só Ele tem o direito de tirá-la. Salmo 24,1: do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Então, tudo que tem na terra, quem vive na terra, pertence ao Senhor, é dele. E como é que a gente vai dizer que é meu? Você vai chegar e vai dizer assim: aquele carro ali que é meu, porque ele é meu pastor. Não que eu sou seu pastor, mas o carro vai continuar sendo meu. A casa do pastor é minha. Não, não é não. A casa é minha. Da mesma forma, é de Deus, e aquilo que é de Deus, eu não vou me apropriar. A minha vida, a sua vida, não pertencem a nós mesmos. A nossa vida pertence a Deus. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 6, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então, amanhã quando você acordar, se olha no espelho e diz assim: eu não sou de mim mesmo. Eu não sou de mim mesmo. Olha só, o nosso corpo foi dado por Deus. Deus deu. Deus deu. Fazemos nossos planos humanos baseados nos valores humanos. Nós temos nossos próprios planos e intenções. Tiago 4,10, é lindo esse versículo. Ouço agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês que dizem: iremos para esta... Nós escolhemos o local, eu sou senhor de mim mesmo. Eu escolhi esta cidade. E se eu escolhi, é para lá que eu vou. Afinal de contas, eu sou senhor de mim mesmo.
Já escolhi o tempo que eu vou passar lá. Vou passar 1 ano lá. 1 ano eu vou passar lá. Decidi, eu escolhi. Eu sou o Senhor da minha vida. Faremos negócios. Já sei até o que é que eu vou fazer. Vou ganhar dinheiro. Decidi o resultado. O resultado é que eu vou lá, vou fazer e vou ganhar dinheiro. Não existe a hipótese de dar errado. Não existe. Só que aí Deus vem e diz para mim que nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã. Tiago 4,17. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Nós nem sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que parece por pouco tempo e depois se dissipa. E aí vem Tiago 4,15 que diz assim, ao invés de falar toda essa baboseira, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Só se Deus quiser. Nós só viveremos ou faremos coisas se Deus permitir. Eu só vou acordar amanhã se Deus permitir. Eu só vou estar vivo amanhã e você também se Deus permitir. Mas a gente decide. Vou morar lá, vou comprar, vou fazer, vou vender, vou tomar posse, vou ficar tanto tempo, aí eu não sei do que, vou para outro lugar, etc. Aí diz assim, vocês nem sabem nada. Nada. Mas nós não estamos preocupados em dizer, se o Senhor quiser, porque se o Senhor quiser, a vontade dele não é minha. E nós queremos a nossa vontade, porque aqui, nós somos homens arrogantes. Nós somos homens arrogantes. O humanismo está aí para provar isso, a sociedade está aí para provar isso. Até as igrejas estão aí para provar isso. Mas a Bíblia diz que a arrogância humana vai ser abatida. Isaías 2,17, a arrogância dos homens será abatida, o seu orgulho será humilhado. É isso que Deus faz com o arrogante, muito mais ainda, e com o orgulhoso. A Bíblia diz que a arrogância vai ser castigada. Jeremias 50, vejam, estou contra você, ó arrogante, declara o Senhor dos Exércitos. Pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Eu já conheci muita gente arrogante. Muita. De colocar o dedo na minha cara. E de dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você vai ver, e etc. E eu falei, se Deus permitir, você vai até fazer. Mas se Deus não permitir, nada acontecerá. Nada aconteceu. Sabe por quê? Deus não permitiu. E eu vi a arrogância tropeçar. Eu vi a arrogância cair. Não queira ser arrogante. Não queira colocar acima de tudo o orgulho do seu próprio eu. Provérbios 16:5 diz assim, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Detesta os orgulhosos. Sem dúvida, não há como escapar da punição. Não há como escapar da punição. A gente começa, aquela pessoa que anda com o nariz em pé, queridos, não vai escapar da punição. Não vai escapar da punição. A gente, ao invés de andar com o nariz em pé, a gente tem que andar com os nossos olhos voltados para o alto, porque é de lá, das coisas celestiais, é que verdadeiramente vem o significado de todas as coisas. Tem arrogante, não chega no céu. O arrogante é para o inferno. Ah, mas ele está na igreja. É arrogante? Vai para o inferno. Salmo 5:5 diz assim, os arrogantes não serão aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Para terminar, quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos nos colocando no centro. Quando eu desobedeço a Deus, eu estou me colocando no centro. Desobediência na Bíblia, querido, é rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus. É não confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Talvez a maior dificuldade do homem em seu relacionamento com Deus é obedecer. Obedecer. A maior dificuldade do nosso relacionamento com Deus é obedecermos a Deus.
1 João 5,3 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. A essência do caráter humano é rebelde. Nós somos, gente, é só olhar uma criança, só uma criança. Joãozinho não, porque tem João aqui. Manuelzinho, não tem. Manuelzinho, se tiver, desculpa, querido, mas aí agora vai ficar ele mesmo. Manuelzinho, não faz isso. Manuelzinho vai lá rindo e... já não te falei para não fazer isso. Aí a gente vem, né? Vou te botar de castigo, vou te arrebentar, vou te jogar na parede, vou não sei o quê. Manuelzinho vai fazer de novo. Vou te bater, pá, 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 bate. Daqui a pouco o Manuelzinho vai e faz de novo. Por quê? Porque a essência do caráter humano é rebelde. E por conta disso a gente desobedece constantemente a Deus. 2 Coríntios 10, 5, 6 diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento para torná-lo o quê? Obediente a Deus. Mas olha só, tem que trazer na marra, tem que trazer cativo, preso, porque o nosso pensamento humano não vai querer ir. Aí a Bíblia assim, traz cativo, traz na marra, traz na força, traz aprisionado. Para quê? Para torná-lo obediente a Deus. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a desobediência de vocês. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro de todas. Jesus é o centro da sua vida, da minha vida. Jesus é o centro da minha casa, da sua casa. Jesus é o centro da sua profissão, da nossa profissão. Jesus é o centro da igreja, da nossa igreja. Jesus é o centro das suas finanças, das minhas finanças. Jesus é o centro da minha alegria, da nossa alegria. Jesus é o centro da nossa esperança. Jesus é o centro do nosso futuro. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele tem que ser o centro do nosso casamento. Ele tem que ser o centro do nosso trabalho. Ele tem que ser o centro da nossa vida. É o centro do nosso despertar. É o centro do nosso adormecer. É o centro daquilo que esperamos. Ele é o centro de todas as coisas. João 12, 26 diz que precisamos ser seguidores de Jesus Cristo para que Ele esteja no centro. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Jesus nos chamou para segui-lo. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, para terminar, é o centro de todas as coisas, sempre foi e sempre será. Colossenses 1, 15, 17 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele subsiste. E eu quero terminar com as palavras de Paulo ao seu pupilo Timóteo, na sua primeira carta, que no capítulo 6 ele escreve: Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém, amém. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.